Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém.
quero trazer um pensamento para você, um pensamento muito importante. Ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é bastante singelo, mas ele é muito essencial para nós cristãos, vivermos o nosso dia a dia. Amados, é impressionante como o crente fica instável, fica desestabilizado de uma hora para outra, nervoso, agitado, ansioso, porque ele permite entrar dúvida no coração, ele permite entrar incertezas no seu dia a dia. Por isso essa palavra é muito essencial, muito importante. O tema da minha mensagem é Abba, Pai. Abba, Pai. Eu quero compartilhar com você o pensamento de que Deus é Pai. Deus é o nosso Pai Celestial. O meu Pai é Deus. Eu quero ler o texto de Gálatas capítulo 4, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta. No versículo 6 ele diz: e porque vocês são filhos. Amados, a Bíblia está dizendo, a palavra eterna de Deus está dizendo que eu e você somos filhos, filhos de Deus. Porque somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo Jesus ao nosso coração. Ao coração de vocês, diz o texto. E esse Espírito, no nosso Espírito, declara, proclama, clama, diz: Abba, Pai, Papai, Paizinho. Portanto, esse assunto é central, como eu disse, na vida de cada filho, de cada filha de Deus. Vamos entender esta revelação de Deus como sendo o nosso Pai. Abba, Pai. Queridos, a religião judaica, os judeus, eles tinham uma religião. A religião judaica espiritualizou Deus. Espiritualizou Deus. A religião judaica colocou Deus no mesmo nível, no mesmo patamar dos outros deuses, dos outros povos, das outras nações. Colocou Deus com o mesmo comportamento, com a mesma atitude, com o mesmo jeito. Ou seja, as religiões, elas descrevem os seus deuses como um Deus odioso, mal-humorado, tempestivo, sem misericórdia, que esmaga, que pesa a mão. E quando nós olhamos o nosso Deus e Pai com os óculos da religião, nós corremos o risco de ver Deus assim também. Um Deus odioso, um Deus sem misericórdia, um Deus que pesa a mão, um Deus que manda pandemia, um Deus que quebra o comércio, um Deus que fecha as suas atividades. Quando você pensa isso de Deus, é porque você está vendo, lendo com os óculos dos deuses, da religião. E não com a revelação da Bíblia Sagrada sobre quem é o nosso Pai Celestial. A Bíblia Sagrada mostra que o nosso Deus, Ele é como Pai, Pai. E quem pôde vir revelar exatamente quem Deus é, foi Jesus, o Filho, unigênito do Pai. Claro, somente Jesus, o Filho amado de Deus, pode dizer quem é o Pai. Porque a Bíblia diz que Jesus e o Pai são um. Vamos ler o texto de João capítulo 6, versículo 38. Olha o que diz aqui. Jesus Cristo declara: pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Uau! Olha que revelação. Ou seja, aquilo que Jesus fez enquanto estava aqui na terra, como homem, carne e osso, Ele fez exatamente aquilo que o Pai pediu para que Ele fizesse. Ou seja, as obras de Cristo, as ações de Jesus, começou a revelar quem é o Pai. Revelava Deus Pai. Tudo que Jesus fez era exatamente o que o Pai quis, desejou que Ele fizesse. Você se lembra do encontro de Jesus com Zaqueu? Quando ele passa ali e pede para Zaqueu descer daquela árvore, a Bíblia diz que Zaqueu desce. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem de baixa estatura,
cobrador de impostos, um homem odiado por seus conterrâneos. E Jesus Cristo diz assim: Zaqueu, eu vou jantar na sua casa, e não somente eu vou jantar na sua casa, eu vou passar essa noite lá, eu vou dormir essa noite na sua casa. Amados, quando Jesus Cristo tem essa postura, toma essa decisão de passar a noite na casa de Zaqueu, isso foi um escândalo para os religiosos. Os religiosos diziam: não, não pode. Ele é um homem pecador, é um traidor da nação, um cobrador de impostos. Ele coleta os nossos impostos e manda para Roma. Você não pode passar na casa dele. Mas tudo isso é exatamente como Deus Pai faria se ele estivesse no lugar de Jesus. Porque Jesus, ele declara, ele diz: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Você se lembra daquela mulher que foi apanhada num ato de adultério? Trouxeram aquela mulher, aqueles religiosos com pedras nas mãos, e disse para Jesus: a lei de Moisés determina que essa mulher tem que ser apedrejada. O Senhor, o que é que o Senhor diz? E Jesus então faz aqueles homens pensarem, refletirem. Jesus diz: se existir alguém entre vocês que não tem pecado, que pode então lançar a pedra. E a Bíblia diz que eles foram embora. Então Jesus, olhando para aquela mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Jesus declara: eu também não te condeno, eu também não te culpo. Vá e viva uma vida livre do domínio do pecado. Vá, não peques mais. Viva uma vida livre da opressão do pecado. Isso é exatamente o que Deus Pai faria também. Enquanto Jesus estava no barco com os discípulos dormindo, vocês se lembram dessa história? A Bíblia diz que de repente veio um vento forte, levantou uma grande tempestade, os discípulos remando, lutando contra as ondas, até que foram acordar Jesus. Jesus levantando, a Bíblia diz que ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, houve uma calmaria, uma bonança, é o que o texto sagrado diz. Jesus fez exatamente aquilo que o Pai faria, exatamente. Ele veio fazer a obra do Pai. Olha o versículo 40 de João 6. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, para Jesus, e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Meu Deus, a vontade de Deus Pai é que todos nós tenhamos a vida eterna. A vida eterna. E todo aquele que crer em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada diz: estes que creem em Cristo têm a vida eterna. Ou seja, Deus Pai quer que todos nós vivamos na presença dEle para sempre. Quando é que nós vamos viver, aliás, como é que vamos viver a vida eterna? Na presença do nosso Pai Celestial. É isso que Ele deseja. É esta a revelação da mente de Deus, do projeto de Deus. Queridos, isso definitivamente não é religião. Amados, Jesus Cristo, Ele humanizou Deus. A religião espiritualizou Deus, vem Jesus Cristo e humaniza Deus. Jesus Cristo veio e apresentou Deus como Pai, chamando-o de Pai. Não como Deus, mas como Pai. Olha esse texto de João capítulo 5, versículo 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje. Jesus fala: meu Pai, Abba, continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Ou seja, quem conhece o trabalho de Cristo Jesus, conhece o trabalho do Pai. Aquilo que Jesus estava fazendo enquanto estava aqui na terra, era exatamente o que o Pai faria. Trabalham juntos, em harmonia. O que Jesus Cristo faz é o que Deus Pai faz. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Se Jesus Cristo, tudo o que Ele realizou é a obra do Pai, eu e você, por sermos filhos de Deus, precisamos ter essa consciência, precisamos ter esse entendimento. Tal qual, semelhantemente, aquilo que eu e você fazemos tem que ser aquilo que o nosso Pai Celestial faria no nosso lugar. Esse entendimento precisamos ter. Olha o versículo de número 18. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo.
Os judeus já queriam matar Jesus. Ele estava curando os enfermos, libertando os oprimidos, desafiando a religião, condenando a religião, mas de repente Jesus chama Deus de Pai. Aí, por essa razão, ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Eu não quero nem entrar nesse ponto, igualando-se a Deus. Ou seja, eles disseram, se você chama Deus de Pai, você se iguala a Ele. Você diz que você tem a mesma natureza dEle. Você diz que você descende dEle. Você tem o DNA dEle. Eles então estavam raivosos, odiando a posição de Jesus. Olha o que a religião faz com as pessoas. Esses homens religiosos não podiam admitir que Deus é Pai. Jamais, jamais. Deus é Deus, sentado num alto e num sublime trono. E Ele é um fogo consumidor. E se você fizer algum erro, Ele simplesmente joga sobre você um raio e destrói você e ainda cai na gargalhada. Essa era a visão que os judeus tinham de Deus. Essa era a visão. Queridos, a diferença entre um Deus e um Pai é que os deuses, eles exigem dos seus seguidores, eles exigem dos seus adoradores, eles estabelecem regras, rituais, exigem oferendas, exigem sacrifícios, eles exigem dedicação extrema. Mas o Pai ele não se comporta assim. Você sabia? O Pai, Ele gera. O Pai, Ele dá vida. O Pai entesoura para os filhos. O Pai compartilha aquilo que Ele tem aos filhos, porque os filhos são herdeiros dEle. O Pai não pede. O Pai supre. O Pai cuida. O Pai protege. O Pai provê. O Pai dá. E quando Jesus diz, Deus é meu Pai, Ele está exatamente revelando isso para mim e para você. Ele está dizendo, por gentileza, por favor, comece a ver Deus como Pai. Entenda que Ele é um Pai. Embora o Velho Testamento muitas vezes já tenha mostrado Deus como Pai, os religiosos, eles não conseguiram ver. E os religiosos dos nossos dias também não conseguem. É interessante que quando a gente ensina assim, Deus como Pai, Deus que cuida, Deus que ama. Aliás, a Bíblia diz que Deus já deu provas do seu amor. Quando a gente ensina aqui, algumas pessoas dizem assim, não é bem assim. Meu irmão, infelizmente, essa mensagem que eu estou pregando não é para todo mundo. Não é para todos. Sabia disso? A Bíblia diz em Coríntios, a fé não é de todos. Nem todos conseguem crer nisso, receber e desfrutar disso. Porque eu e você fomos catequizados, fomos formatados pela religião. Medo da ceia, medo disso, medo daquilo, medo de Deus, medo e medo e medo. Sempre temos que tentar domar Deus, amansar Deus com as nossas obras. E quando de repente você ouve a mensagem como Jesus está dizendo aqui, Ele é meu Pai, Pai Celestial. As pessoas não conseguem entender isso. Elas não conseguem entender isso. Só a graça de Deus para abrir os olhos do nosso coração para vermos Deus assim. Mas Deus mesmo no Velho Testamento, mesmo na religião do Velho Testamento, ele se mostrava como Pai. Vocês se lembram quando Adão e Eva pecaram? A Bíblia diz que ao entardecer, na viração do dia, como de costume, Ele foi ter com Adão e Eva. E Ele diz, Adão, onde está? Ou seja, Ele foi procurar Adão. Ele sabia que Adão tinha pecado? Sim, sabia, claro que sabia. Mas Ele não desistiu de Adão. Isso é conduta de pai. Pai se comporta assim. Interessante que Jesus Cristo vem e revela o caráter do Pai, o coração do Pai. Esse coração dadivoso. Ele conta uma parábola, a parábola do filho pródigo.
E diz que o pai tinha 2 filhos, o filho mais moço quis a parte da herança, ele repartiu, deu, e o rapaz saiu, foi viver numa terra longínqua e gastou de uma forma dissoluta, uma forma assim descontrolada, aquilo que o pai havia dado a ele. E aí chegou um momento ele já não tinha mais os recursos, e o texto diz que ele estava passando fome, e ele caindo em si, e ele se autoconscientizando, ele diz assim, vou me levantar, vou ter com meu pai. Vou dizer, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado seu filho. E levantando foi. E a Bíblia diz que o pai, vendo o filho de longe, levantando-se, correu ao encontro do filho. Lançou-se sobre o pescoço do filho, abraçou, beijou, colocou sandálias novas nos pés, um anel, trazendo novamente a autoridade de filho. Colocou o anel da família nas mãos do filho, deu uma túnica nova, matou o bezerro cevado, fez uma grande festa. Jesus Cristo estava dizendo exatamente, olha, é assim que é o Pai se comporta assim, o Pai é um Pai amoroso. Da mesma forma como Ele foi atrás de Adão, Ele vai atrás de você. Jesus estava revelando o Pai. No capítulo 5, versículo 17, Jesus Cristo diz assim, João 5,17, declara assim, Jesus lhes deu essa resposta, é o 19 agora. Jesus lhes deu essa resposta, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. O filho também faz. Queridos, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele foi treinado pelo pai. O pai compartilha as suas habilidades com os seus filhos. É isso que Jesus Cristo está revelando aqui. O filho só pode fazer aquilo que vê o pai fazer. Tudo que Jesus Cristo fez, ele aprendeu com o pai. Ele aprendeu com o pai a amar o pecador. Como eu disse, ir na casa de Zaqueu, dizer para aquela mulher, eu também não te condeno. Dizer para o leproso, eu quero, seja purificado. Dizer para a tempestade que vem contra a vida dos seus discípulos, tempestade, cessa-te. Ele aprendeu isso com o pai. Foi com o pai. Queridos, nós precisamos entender que tudo o que nós sabemos a respeito do Pai foi revelado por Jesus. Em Hebreus a Bíblia diz que antigamente Deus falou aos antepassados pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele fala conosco através do Filho, através de Cristo Jesus, através do Filho. Nós sabemos, eu e você sabemos que nós somos cristãos. Isso é muito importante. Se alguém perguntar para você, você é um cristão? Você diz, claro, sou. Eu sou um seguidor de Cristo. Sim, claro que sou. Agora, igualmente e tão importante em sabermos que nós somos cristãos, você precisa saber como é que você se tornou um cristão. Hoje eu sei que eu sou um cristão. Mas como foi que eu me tornei um cristão? Como foi que eu cheguei a ser um cristão? O que aconteceu para que eu me tornasse um cristão? Isso é muito importante. Como foi que você se tornou em um filho amado de Deus, em uma filha amada de Deus? O que foi que aconteceu para que você se tornasse um filho, uma filha, um cristão? Nos tornamos em cristãos através de uma decisão de Deus Pai. Exatamente. Você não se torna um cristão porque você decidiu ser um cristão. Antes da sua escolha, Ele, Deus Pai, estabeleceu um plano, um projeto para salvar você, para que você se transforme em um cristão, para que você seja um filho e uma filha amada. Deus Pai escolheu nos salvar do domínio das trevas, do domínio de Satanás e seus demônios. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino de Cristo Jesus, para que o Espírito do seu Filho declarasse no nosso espírito, Abba, Pai, Papai, Paizinho. Foi uma ação divina. Olha esse texto de João capítulo 3, versículo 16, extremamente conhecido, mas extremamente profundo.
Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que crê no Filho de Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou, queridos, um anjo, um arcanjo, um querubim para dar a vida dele ou deles por você, por nós. Não. Ele não enviou um anjo para morrer em seu lugar. Deus, Ele não queria que você tivesse a vida de um anjo, a vida de um arcanjo, a vida de um querubim. Não. Deus planejou, Deus desejou que você tivesse a vida do Filho dele. Imagina, se um anjo tivesse morrido, você receberia a vida do anjo. Um arcanjo tivesse morrido, você teria a vida do arcanjo. Aí eu não diria para você, ô meu irmão, eu diria, ô arcanjo de Deus, né? Então você recebeu a vida do Filho. Por que você recebeu a vida do Filho? Porque somente recebendo a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, você pode se tornar também um filho de Deus. Claro. Jesus diz, eu vim para que você tenha vida. Eu vim para lhe dar a minha vida. E ao recebermos a vida do Filho, eu e você passamos também a ser filhos de Deus. Pois somente assim você pode ser igualmente filho de Deus, chamar Deus de meu Pai, Abba, Pai, Papai. O resultado perfeito da obra perfeita de Cristo Jesus se dá. Qual que é a consumação? Qual é o resultado perfeito de tudo que Jesus fez? Quando eu e você chegamos diante de Deus e dizemos, Pai Celestial, Pai, Abba, Papai. Quando você diz Pai, quando você chama Deus de Pai, isso significa que valeu a pena Jesus Cristo ter morrido, ter sido sacrificado, ressuscitado, glorificado. Esse é o zênite, esse é o ápice, essa é a glória da obra de Cristo Jesus. O resultado perfeito da obra perfeita. Você poder chamar Deus de meu Pai. Queridos, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Quando nós nos conscientizamos disso, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Ah, pastor, eu fui curado. Glória a Deus, graças a Deus. Esta é a obra do Filho também, essa é a obra de Jesus. Isso é maravilhoso. Eu creio em curas, eu creio em milagres. Mas acima disso, é você poder chamar Deus de Pai. Pai. Meu Pai. Ah, pastor, o meu filho foi liberto. Ele estava debaixo de uma opressão satânica. E aí, em nome de Jesus, mandamos esse mal embora. E ele foi. Agora eu estou feliz. Mas mais importante do que isso, meu irmão, minha irmã, é você poder chamar Deus de meu Pai. Pai Celestial. Isso significa que você tem a natureza divina. Isso significa que a vida do Filho Jesus passa a ser sua vida. Isso significa que você tem a vida eterna. Isso significa que você tem o mesmo DNA. Isso significa que você faz parte da família de Deus. Uau! Uau! Olha o texto de João capítulo 3, olha o versículo 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Foi assim que você se tornou um cristão e uma cristã, um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Tudo foi decisão do Pai. Ele enviou Jesus para nos salvar, para nos dar uma nova identidade, para que sejamos uma nova criação. Deus quis que em Cristo Jesus você se tornasse um com Jesus, um espírito com Ele, tendo a mesma vida de Cristo. A mesma vida zoe, eterna, incriada. Nós somos filhos de Deus. É o que nós somos. Filhos de Deus. Tudo isso foi possível por causa de uma escolha, uma decisão de amor de Deus, o nosso Pai. Olha esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, olha o versículo 18. Só a parte A do versículo, a primeira parte. Tudo isso que eu estou falando para você. O texto diz, tudo isso provém de Deus. Como é que me tornei um cristão?
Isso provém de Deus. Por que eu posso chamar Deus de meu Pai Celestial? Isso provém de Deus. Como que eu posso viver uma vida eterna? Isso provém de Deus. Como eu posso viver uma vida alegre, feliz e abundante? Isso provém de Deus. Como que eu posso viver uma vida sem medo? Isso provém de Deus. Isso provém de Deus. Olha o versículo 19. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados da humanidade. E nos confiou a mensagem de que cada ser humano dos 4 cantos da terra, não importando a cor, não importando a posição social, não importando a cultura, não importando a idade, cada ser humano pode se reconciliar com Deus. Em Cristo Jesus, Deus Pai não leva em conta mais os pecados dos homens. Queridos, essa frase, por causa da obra de Cristo Jesus, Deus Pai não leva mais em conta o pecado dos homens. Isso deixa os religiosos nervosos. Eu ia dizer outra coisa, eu segurei aqui. Isso deixa os religiosos assim, opressos. Como assim? Como assim? A Bíblia está dizendo, em Cristo Jesus, Deus Pai não leva em conta os pecados dos homens. No grego, a ideia, levar em conta aqui, a palavra no grego é logizomai ou logizomai, que significa contar, computar, conferir, considerar, levar em conta, fazer um cálculo, contabilizar. Ou seja, Deus ele não registra, não contabiliza, não considera, não leva em conta o pecado dos homens. Quando eu e você estamos em Cristo, cobertos com o sangue de Cristo, lavados com o sangue da cruz, a Bíblia diz que nós somos justificados, perdoados. Podemos viver a vida de filhos amados de Deus. Uau, que coisa impressionante. Deus Pai colocou o nosso pecado sobre o seu Filho Jesus. Agora Ele não considera, não computa mais os pecados dos homens. Ao justificar aqueles que creem em Cristo Jesus, aí é que nascem os cristãos. É daí que surge a gênesis, a origem dos cristãos está aqui. Aqui. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: e porque vocês são filhos, toda essa decisão do Pai de nos perdoar na obra da cruz, nos tornou em filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e o Espírito de Cristo no nosso coração clama: Abba, Pai, Papai, Paizinho. Assim, você já não é mais escravo, agora você é filho. E por ser filho, Deus também tornou você herdeiro dele. Meu Deus do céu. Aí na sua casa acho que cabe um aleluia, né? Cabe um glória a Deus. Você não é mais escravo. Irmão, o que esse texto sagrado está dizendo para mim e para você é que quando você, na sua oração, no seu gemido, no seu clamor, você diz: Deus, eu estou sentindo um peso, eu estou sentindo um fardo, eu estou angustiado. O Pai olha para você e diz assim: filho, mas por que se eu já te livrei disso? Você já não é mais escravo. Você não é mais escravo da doença, você não é mais escravo da falta, você não é mais escravo da escassez, você não é mais escravo do cigarro, do álcool, das drogas, da pornografia, da mentira, do orgulho, da soberba, da glutonaria. Você não é mais escravo, você já é filho. Vira as costas para isso. Pare de lutar para ser quem você já é. Uau! Se você é filho, você não é escravo. Se você é escravo ainda, então você não é filho. É simples. Se você é filho, você pode chamar Deus de meu Pai. Se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor, você está dizendo que eu sou herdeiro de Deus? É.
E por que isso ainda não se manifesta no meu dia a dia, na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças, aqui e ali? Por que eu ainda não desfruto dessa herança? Eu não desfruto de toda a minha herança, você não desfruta de toda a herança. Sabe por quê? Por desconhecimento, por ignorância. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento. Você sabia que muitas coisas que Deus já liberou para você, muitas coisas não chegou até você porque Satanás está segurando? E você pode exercer, deve exercer autoridade, resistir o diabo e dizer assim: Satanás, solte as minhas finanças, solte as minhas vendas, solte a minha compra, solte o meu filho, solte a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, saia daí em nome de Jesus, porque escrito está: resista ao diabo e ele foge de você. Simples. Mas pastor, se é herança, eu não deveria simplesmente deitar na rede, né, na praia, né, alguém me abanando, né, sem saíbe, né, um cachinho de uva bem gelada colocando na minha boca? Não, 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 não. Quando Israel chega para possuir a terra que emana leite e mel, eles tiveram que empunhar a espada. Porque na herança habitavam nações. E eles tiveram que expulsar aquelas nações. Semelhantemente, da mesma forma hoje, você é herdeiro de Deus. Mas ainda Satanás e seus demônios, no reino das trevas, está dominando a herança que pertence a você. Aí você precisa pegar a espada, que é a palavra de Deus, e usar essa espada, e declarar essa espada, e liberar essa espada com fé, com poder, com autoridade. E Satanás tem que soltar aquilo que pertence a você. Até mesmo as muralhas de Jericó não resistiram aos herdeiros da terra que emana leite e mel. Da mesma forma, não importa a muralha, não importa a situação, a circunstância, se você entender que o Pai Celestial te ama, você tem a vida do Filho, você tem a vida eterna, você tem a espada, você tem a palavra. Se você usar dessa autoridade, meu irmão, você vai viver uma outra dimensão de vida, uma outra existência. Uma outra existência. Agora, cabe então aqui, para concluirmos, uma pergunta. Quantos filhos e filhas amadas de Deus sabem, reconhecem e vivem essa verdade? Quantos é que têm esta consciência? Quantos? A maioria de nós cristãos estamos esperando que Deus faça alguma coisa, sendo que lá na cruz Jesus Cristo disse: já está feito. A maioria de nós cristãos estamos esperando que Deus realize alguma obra, abra uma porta, faça isso, faça aquilo, se Ele diz que já está feito. Então nós estamos atribuindo a Deus um papel, uma tarefa que Ele não vai cumprir, Ele não vai realizar, Ele não vai fazer. Precisamos ter consciência de quem nós já somos. O que é consciência, pastor? Consciência é aquilo que a alma conhece sobre o invisível. Toda a experiência que a sua alma tem com o invisível vai gerando na sua alma uma consciência. Tudo aquilo que experimentamos das verdades espirituais formam a nossa consciência. Nós precisamos experimentar as verdades espirituais conforme Romanos capítulo 12. A palavra experimentar aqui é examinar, provar, verificar, reconhecer que é genuíno. E quando a minha alma experimenta, verifica, vê que é genuíno, as verdades espirituais reveladas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, isso vai criando em mim uma consciência. Aí eu estou andando, de repente vem uma situação, uma notícia negativa, uma notícia ruim. Eu tenho consciência de que sou filho amado. Eu tenho consciência de que o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Eu tenho consciência de que eu tenho a palavra de Deus habitando em mim. Eu tenho consciência de que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu tenho consciência. E aí eu digo como salmista: o meu coração não se abala, meu coração não teme quando eu ouço notícias ruins. Aleluia. Consciência. Consciência. Por isso, para você pastor, para você apacentador, para você coordenador, para você líder, Pio, nessa mensagem, qual é o meu papel?
o seu papel, o meu papel, o nosso papel de edificadores, de líderes que somos, é criar um alto grau de consciência de Deus como Pai na alma daquelas pessoas que nós lideramos. Uau! Quando um membro do nosso grupo familiar começa uma oração dizendo assim: Pai Celestial, pronto. Ele sabe que é filho, ela sabe que é filha. Ela descansa nessa verdade, nesse Deus protetor, nesse Deus provedor. Ele tem o Pai como sua cobertura espiritual. Ah, mas que coisa linda. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, a parte A. O apóstolo Paulo diz assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho. Paulo diz: eu estou sendo acusado, apedrejado, mas a minha consciência me dá testemunho. A minha alma já experienciou, experimentou as verdades eternas, as verdades espirituais. A nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Quando a nossa consciência nos dá testemunho das verdades espirituais, sabemos que somos filhos e vivemos como filhos. Nos comportamos como filhos. Você quer mais um texto bíblico que confirma tudo isso que eu estou ensinando para você? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você que se uniu a Cristo Jesus, crendo nele, você é um espírito com Ele. Pastor, como é que eu posso me unir? Por gentileza, eu quero que o senhor possa recapitular de novo. Fale novamente. Agora de repente faz mais sentido. De repente isso agora ficou mais claro para mim. Como é que eu posso me unir ao Senhor? Crendo e recebendo a salvação dada por Deus Pai através de Jesus. Basta você dizer assim: eu creio em Cristo Jesus. Eu creio que Ele é meu único Senhor e Salvador. Você pode dizer assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que se fez carne. É assim que você se une, torna um espírito com Ele. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, que Ele foi crucificado, Ele foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu creio nisso. Eu creio que depois de 40 dias que Ele ficou aqui na terra com o corpo glorificado, Ele foi levado aos céus, diante dos olhos dos seus discípulos, está sentado à destra do Pai e brevemente voltará. Eu creio nessa verdade. Eu creio que depois de 10 dias que Ele estava sentado à direita do Pai, Ele rogou ao Pai e o Espírito Santo foi dado, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre nós. Eu creio nessa verdade. A Bíblia diz que isso faz com que você se una, tornando-se um espírito com Ele. Um espírito com Ele. É assim que nos tornamos em filhos de Deus. É assim que nos tornamos em cristãos. É assim que nos tornamos um com o Senhor. É assim que Deus Pai passa a nos chamar de filhos amados. Eu quero concluir lendo 1 João capítulo 1, versículo 3, que diz assim: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Você tem comunhão com o Filho, você tem comunhão com o Pai. Você tem comunhão com o Pai, você tem comunhão com o Filho. Crendo, recebendo e declarando. Uau, que coisa tremenda. A palavra comunhão aqui, muitos de nós conhecemos bastante essa palavra no grego, koinonia. Koinonia é associação, participação conjunta, relação, intimidade, compromisso. Ele diz que nós temos comunhão com o Pai, temos comunhão com o Filho. Nós temos koinonia, participação conjunta, associação, intimidade. Meu Deus, por sermos membros da família de Deus, temos intimidade com o Pai, temos intimidade com o Filho, temos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 30 diz assim: pois somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo. A vida cristã, mas por isso que eu repito essa verdade. A vida cristã não tem nada a ver com o fazer para merecer algo de Deus.
A vida cristã tem tudo a ver em você crer e receber o que o Pai fez através de Cristo Jesus. Quando nós cremos e recebemos, começamos a desfrutar da vida cristã abundante.